Então hoje a gente vai ver dois conceitos aqui que é o concatenate e o join. Eu deixei dois arquivos aqui, tá? Arquivos bem simples. Eu tenho notas de alunos do primeiro bimestre. Então eu tenho aqui três abas, ó, turma A do primeiro bimestre, eu tenho esses alunos aqui. A turma B do primeiro bimestre eu tenho esses alunos, essas notas, e a turma C essa configuração aqui, tá? Matrícula, aluno e nota. E aí, as notas do segundo bimestre, elas foram elaboradas em outro arquivo. Tá? Tem um outro arquivo semelhante àquele, turma A, segundo BI, turma B, segundo BI, turma C, segundo BI. Tá? E a gente vai jogar isso lá para dentro do nosso clique. Vou criar um projeto novo aqui, aula 0804 2020. Open App. E aí, eu já vou até copiar esse caminho aqui, que é o caminho dos meus dados. E eu vou adicionar esses dados via script, tá, gente? Vou adicionar via script. Eu vou criar um novo arquivo aqui, uma nova seção para gente trabalhar, e vou abrir uma nova conexão aqui com os dados. Deixa ele só terminar de carregar aqui. Então aqui, notas, enquanto ele carrega. Notas, primeiro BI. Beleza, vou criar uma nova conexão, uma pasta, vou colar o caminho onde estão esses arquivos aqui e vou chamar ele de dados. Beleza? Tá. Agora aqui eu vou importar primeiro, vou colocar aqui, notas. Eu vou importar primeiro bimestre, tá? E eu vou selecionar, eu vou deixar aqui só a turma 1, né? Ele já veio aqui selecionado só a primeira, eu vou deixar só essa primeira mesmo e vou carregar. Beleza? Tranquilo até aqui, tá? Vamos lá, vou aqui nas nossas análises, vou editar e vou colocar só um KPI aqui, que vai ser a quantidade de matrículas, tá? Vou dar um count de matrículas aqui e vou dar um count de matrículas distintas. Então, todas elas são matrículas diferentes. Eu tenho 10 alunos aqui na primeira... Não, na turma 1 aqui no caso. Tá? São esses 10 caras aqui. Beleza. Vamos voltar aqui nos nossos dados. Tá? Se a gente quiser ver esses dados aqui na tabela, a gente vem aqui no Model View. Clico aqui, clico embaixo no Preview, eu vejo aquela tabelinha lá. Tá? Até aqui tranquilo. Vamos botar aqui no Load Editor. E quando eu for carregar a outra aba, né, eu vou vir aqui no Select Data e vou carregar essa aba 2 aqui. Só a segunda agora, né? Marcatura. Isso. Insert Script. Tá? Ele já carregou aqui, tá? Como esses caras têm a estrutura idêntica, então matrícula, aluno e nota, ele automaticamente já vai fazer o processo de concatenação. Então, se eu carregar aqui e eu vier, ele automaticamente ele já colocou os dados aqui, ó, do A1 até o A10, ele começa já o B, ó. Tá? Então, ele já fez esse processo automaticamente. Se eu vier aqui na análise agora, eu tenho 20 matrículas, tá? Mas, se esses caras tivessem tivessem outras colunas diferentes aqui, tá? Não é o caso,
ele poderia não ter feito esse processo de concatenação. Então eu gosto de deixar explícito que eu quero que ele concatene. Como que eu faço isso? Eu vou colocar aqui concatenate e entre aspas, entre parênteses, notas. Então dessa forma, mesmo que eu acrescente outras colunas aqui, vou dar um exemplo aqui, vou colocar aqui turma A, as turma. Então criei um valor fixo aqui, chamado turma, o nome da coluna vai ser turma e os dados vão ser turma A. Eu vou dar um load aqui. Então, mesmo ele tendo colunas diferentes, eu deixei explícito que eu quero que ele concatene. Como que ele vai ficar aqui no nosso modelo? Ó, você pode ver que a primeira parte ali, né? Os dados carregados na primeira aba estão com todos os valores nulos aqui em turma. Só tem turma a partir desse de baixo aqui, tá? Beleza? Ok. Vamos deixar esse turma aqui, né? Eu acho legal porque a gente vai depois a gente vai carregar os dados. Na verdade, essa turma aqui é a B. Turma A, turma B. E agora a gente vai colocar o turma C. Eu posso colocar notas do primeiro. Vou selecionar aqui só a turma C. Vou dar um insert script e vou colocar esse cara aqui. Concatenate. E vou colocar aqui turma C. Né? Vou dar um load data aqui. Ele carregou todo mundo. Tá? Beleza. A, B e C. Uma outra forma que eu poderia estar carregando isso aqui, ao invés de escrever coluna por coluna aqui, eu poderia colocar um asterisco. O asterisco igual lá do SQL, ele vai pegar todos. Então, ele vai carregar todas as colunas que ele encontrar nessa tabela aqui, tá? É uma forma de fazer. Se você alterar o seu arquivo aqui e colocar outra coluna aqui, ele automaticamente já vai puxar aqui para os seus dados. Você não precisa entrar no projeto e editar aqui as colunas. Ele automaticamente vai pegar todas as colunas disponíveis lá, tá? Então, você pode fazer desse jeito ou você pode fazer desse jeito caso você queira personalizar. Por exemplo, o nota. Eu quero que o nome dele seja nota underline primeiro BI. Tá? Vou chamar todo mundo aqui de nota underline primeiro BI. Se eu não colocar no último, por exemplo, ó, como é que ele vai fazer? Olha lá, ele criou a coluna nota primeiro BI, no A, já no B, já no C tá vazio esse campo, e o campo nota que tem a informação, tá? Então você tem que tomar cuidado quando você for fazer quando for renomear desse jeito, tomar cuidado para não para manter sempre o padrão aqui em todos. Tá? Agora tá certo. Agora tá certinho nosso primeiro BI, tá? Eu coloquei dessa forma porque eu sei que eu já vou ter que inserir as notas do segundo BI que estão nesse outro arquivo aqui. Vamos inserir esses caras agora. Vou criar até mais um aqui. Vou colocar notas segundo BI. Beleza. Então eu posso fazer esse mesmo processo aqui. Se eu quiser, eu posso até copiar. Se eu já sei, né? Se eu já tenho isso, eu sei que eu sigo o nome da aba é segundo BI e aqui é turma B segundo BI. Eu posso fazer isso, que ele vai carregar para mim. Ou eu posso deixar só o concatenate aqui, vir aqui, clicar aqui, segundo BI e insert. Das duas formas vai funcionar. A vantagem de você fazer dessa forma aqui é que toda essa alteração que você já fez, você não perde essa alteração, né? Então, ver o que é mais fácil. Puxar por ali
e alterar esses caras aqui, ou copiar todo e alterar aqui o nome do arquivo e o nome da aba, né? Esse aqui é o arquivo da fonte de dados e aqui é a aba de onde eu estou pegando. Né? Se eu fizer esse processo aqui, vamos lá, o que ele fez aqui para mim? Ele jogou turma A aqui em cima, depois turma A aqui embaixo, né? Se eu vier aqui na matrícula agora, eu tenho 50 matrículas na minha tabela, mas só 30 são distintas. Ah, outra coisa, aqui é nota 2, né? É nota segundo BI. Segundo BI. Ok? Tá errado. Segundo BI. Faltou alterar. E aqui é primeiro BI. Beleza. Vou carregar. Se eu vier aqui, ainda tenho 50 registros na minha tabela, mas só 30 matrículas distintas. Se eu vier aqui no Model View, eu vou ver que olha como é que ele colocou. Ele colocou a turma A e colocou só a nota do primeiro BI. A nota do segundo BI está em branco, né? A coluna do segundo BI está em branco. Depois a turma B e turma C, a mesma coisa. E aí depois ele colocou turma A de novo, agora com a nota do primeiro BI em branco e com a nota do segundo BI preenchida. Então, eu acho que isso não é bacana, né? Se vocês forem analisar esses dados, essas 3 primeiras colunas, elas são iguais, né? São 3 colunas iguais. A única coisa que eu tô mudando aqui é a nota, né? Que antes era a nota do primeiro BI e agora ela é nota do segundo BI. Então, o que eu vou fazer? Né? O que eu vou fazer para resolver isso? Como que eu vou colocar essa coluna ali do lado? Aí que eu vou fazer o join, tá? Então, o concatenate é quando eu vou colocando um embaixo do outro, né? Eu vou pegar esse conjunto, coloco esse outro conjunto, eu vou colocando um embaixo do outro ali na tabela. Nesse caso aqui, eu quero fazer o join para pegar só a coluna da nota do segundo BI e colocar ali junto com os registros que já existem, né? Então, o que eu vou fazer? Aqui no segundo, né, vamos colocar só a turma C aqui também. Turma C. Tá? Só para finalizar, estava faltando essa turma. Então, eu vou ter 60 registros, mas eu só tenho 30 matrículas distintas. O que eu vou fazer? Eu não vou concatenar mais agora com notas. Eu vou chamar esse cara aqui de notas 2, por exemplo, tá? E eu vou concatenar só entre o notas 2. Então, eu estou criando aqui duas tabelas, tá? Uma tabela notas 1, uma tabela notas 2. Se eu fizer só isso daqui, o clique vai dar até uma mensagem aqui de um warning aqui para mim, né? Não chega a ser um erro, mas um aviso dizendo que ele criou uma chave sintética, porque eu tenho duas tabelas quase iguais, só tem um campo diferente. Ele só está mudando a última coluna. Se eu vier aqui no modelo de dados aqui, e ele não recomenda que você tenha isso, ele recomenda justamente que você faça a junção das tabelas, ou com concatenate ou com join. Quando a gente faz isso, ele inclusive cria uma outra tabela, que é a tabela sintética ali, né, essa chave sintética, ele cria uma tabela aqui de referência com as colunas que são iguais, que são comum entre elas, e aí depois ele cria um outro notas aqui só com aquela coluna que sobrou, não sei se está dando para enxergar aí, deixa eu dar um zoom aqui. Aqui ele criou isso aqui de forma automática para mim e criou uma chave, né, como se fosse essa chave primária aqui,
combinação desses três caras, né? Turma, matrícula e aluno. E aí ele joga essa chave aqui, ó, turma, matrícula e aluno, e pega só as notas do primeiro BI e pega só as notas do segundo BI. Não é isso que a gente quer fazer. A gente criou essa tabela 2 aqui, na verdade, como intermediária. Eu gosto até de colocar aqui ela como temp aqui para ficar nítido no código que essa tabela ela é temporária. Eu vou excluir essa tabela depois, tá? Então, eu crio essa tabela aqui de forma temporária, e aí eu venho e faço, posso até colocar separado aqui para ficar, eu faço o join. O que eu vou fazer? Eu vou falar join, notas, load, asterisco, resident, notas 2, tá? Quando eu dou um load aqui, né, é sempre o load, o que eu quero dar o load, o nome das colunas e de onde eu vou pegar. Então aqui eu estou pegando todas as colunas, asterisco, tá? Estou fazendo todas as colunas. De onde? Da tabela notas 2. Como é uma tabela que já está carregada, eu não estou puxando de um arquivo, é uma tabela já carregada dentro do sistema, eu uso essa palavrinha reservada resident, tá? Então eu vou fazer um join no notas, pegando todas as colunas da tabela notas 2, que já é residente, já existe aqui dentro do meu projeto. E depois que eu... notas 2 temp, né? Esse cara aqui, notas 2 temp. Depois que eu fizer isso, eu vou lá e dropo a tabela de notas 2 temp. Apago. Então, faço o join e depois eu apago a tabela temp 2. Tabela notas 2 temp. Vamos ver se isso aqui funciona. Então agora eu tenho uma tabela só, eu tenho as duas colunas, e olha lá, ele puxou certinho para mim, tá vendo? Quando eu coloco o join, ele automaticamente ele já pega as colunas que tem em comum e as que não tem. Então ele viu que tem essas três, esse processo ele é automático, não preciso fazer igual no SQL e falar on campo coluna tal igual coluna tal, que esse processo já é automático. Se fosse só essas duas aqui, que fosse em comum, ele já ia identificar e já ia acrescentar as outras aqui, tá? Então ele fez esse join, e agora eu tenho, se eu voltar aqui na minha análise, olha lá, eu tenho de fato 30 registros só, porque são 30 alunos, 10 alunos em cada turma, e 30 matrículas distintas, tá? Vamos voltar aqui. Então, a gente já começou a ver um pouquinho de como trabalhar os dados, né? Nos outros exercícios aí, os dados já vinham bem mais bem estruturadinhos. Então, em algum momento você pode pegar um dado assim, né? Você tem um arquivo com umas informações, outro arquivo com outras informações, e aí quando que eu vou fazer o concatenate, quando que eu vou fazer o join, né? Esse é o trabalho aí de transformação dos dados que vocês precisam ter, tá? Então não vou nem fazer nenhum tipo de gráfico aqui, a gente podia fazer média das notas, maior nota, menor nota, tá? Mas a ideia hoje era a gente trabalhar com a parte aqui dos dados, né? Da modelagem de dados aqui, não da parte dos gráficos em si, tá? Uma última coisa aqui só para a gente terminar, que a gente poderia melhorar aqui, é pegar esse turma aqui de forma automática, né? Por quê? Se vocês repararem, nessa base de dados, eu coloquei aqui a letra da turma antes da matrícula. Então, A1, B e C, tá? Então, nesse caso específico dessa base de dados, sabendo que ela é dessa forma, eu poderia pegar esse turma de forma automática. Como que eu faria isso? Eu vou apagar esse A aqui, eu vou concatenar, é o E que uso para concatenar, e eu vou concatenar com
com a matrícula, mas eu vou concatenar só com o primeiro caractere daquela matrícula. Então eu vou usar a função left, que recebe 2 parâmetros. Tá? O primeiro é o valor e o segundo é a quantidade de caracteres. Eu quero o primeiro caractere à esquerda. Então, se eu só copiar isso aqui e colar em todos os outros, e dessa forma facilita, né? Se eu for colocar outras turmas aqui, eu não preciso ficar aqui alterando. Eu já sei que... Agora eu já coloquei todas, mas se eu tivesse... Você fazer... Na hora que eu for fazer o terceiro BI, por exemplo, tem como a gente copiar isso aqui de uma forma mais... ter menos retrabalho, né? Então, só alterei isso aqui. Dei um close. Se eu voltar aqui nos meus dados, tem que estar igual, tá? Turma A, turma B, turma C, tá? Então eu posso acrescentar aqui quantas colunas eu quiser. Se eu quiser botar uma vírgula e acrescentar uma outra coluna aqui, eu coloco o valor dela e coloco o S, coloco o nome da coluna. Beleza? Outra coisa que dá pra gente fazer aqui, vou só colocar, não é o caso, eu posso usar um where. Eu posso usar um where aqui. Vamos botar um caso bem... Não faz sentido, depois a gente tira. Todo mundo que tirou nota 10, tá? Pra gente... Vou comentar esses caras. Deixa eu colocar aqui, fica mais fácil da gente... Eu vou comentar esses caras. E vou deixar só o primeiro, só porque fica fácil da gente visualizar o resultado. Então, estou pegando só a primeira... Esse aqui. Só esse conjunto de dados. Turma A, primeiro bimestre. E vou pegar todo mundo onde a nota é igual a 10. Tá? E aí, se eu vier aqui... Eu só usei um where aqui, né? A última coisa que a gente fez foi usar um where aqui. Nota igual a 10, por exemplo. Tá? Para fazer esse select mesmo, né? Como se fosse no SQL mesmo. É o uso do where aqui igualzinho. Então ele vai, desse conjunto de dados aqui, ele só vai buscar, só vai trazer para mim os alunos que tiverem nota igual a 10, tá? Não se aplica aqui nesse caso, mas só para vocês verem como que faz. Então a ideia da aula de hoje era essa mesmo, tá? Era a gente focar nessa parte de modelagem de dados aqui e não na parte de visualização.